Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Eu tô aqui com o Emerson Wesley Dias, trazendo mais um tema aí sempre muito comentado dentro do Radar Paulista. Emerson Wesley Dias, muito boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Olha, a galera toda aplaude. Não tem aplauso pro apresentador, eu não entendo, nunca tem. Agora, pros convidados sempre tem, né? Nunca tem. Bom, vamos lá falar com o Emerson Wesley Dias. O que você traz pra gente hoje, Emerson? Renato, você estava falando aí ao longo aqui do programa, eu fui notando algumas coisas que você falou e eu quero fazer um jogo aqui de filosofia, palavras e soluções, né? Você falou que o jogo só termina quando acaba, né? Uhum. E depois você falou que e o que vem depois, né? E por último agora você falou que precisam passar o Brasil a limpo. E aí eu estava pensando num dito popular que diz o seguinte, né? Quando você tem um problema e não faz nada ou não resolve, esse problema desencadeia uma crise. Você tem uma crise e não faz nada e não resolve, o próximo passo é virar uma catástrofe, né? Uhum. E geralmente isso acontece aos nossos olhos, né? Isso basta quem assistiu domingo, né, a votação do Congresso, aquilo é uma catástrofe, né? Sem dúvida. E por quê? Porque surgiu um problema, né? Um cidadão como aquele se candidatou, alguém votou nele, ninguém fez nada, isso, né, virou um problema, uma crise, uma catástrofe. Aquele domingo foi uma coisa medonha assistir aquilo, né? Uhum. Um circo, né? Um circo total, de horrores, né? né? O cara levou o filho, o outro manda beijo pra mãe, aquilo, né? É muito provinciano você falar que um cidadão daquele te representa, né? Uhum. Então o que acontece? Essa catástrofe que a gente viu no domingo, um pouco tem a ver com o que Sêneca dizia quando ele diz o seguinte, né? Que um homem que não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe é favorável. Uhum. Então, quando você vê, né, uma nação que não tem muitos objetivos de médio e longo prazo, eu falei aqui semana passada que a China está com um projeto para 2050 se tornar uma potência mundial no futebol. Sem dúvida. Então, os caras estão com projetos para 30 anos, né? Uhum. Então, um país que não tem projetos para um futuro, né, não adianta muito esperar que vento vai lhe favorecer, né? Então, quer dizer, a gente está lidando com problemas reais. E esse clima, talvez, né, de um pouco de euforia para quem queria que a Dilma caísse, né? E de decepção para quem não queria, eu acho que isso passou, né? Isso, problema resolvido, agora precisamos pensar, né, o que vem depois. E o que vem depois é isso aí, passar limpo, né? Não dá para achar que porque um saiu resolveu o problema, né? A gente está entregue, né? Hoje quem seria o vice do Brasil é Eduardo Cunha. Uhum. Então quer dizer... Michel Temer. O Michel Temer assumindo... o vice quem Eduardo seria Cunha, o vice exatamente. Eduardo Cunha, né? Uhum. Então quer dizer, de novo, é uma catástrofe, né? Sem Um dúvida. problema que não foi resolvido até agora, que, né, merecia ser caçado. Uhum. Aliás, não merecia nem ser eleito, né? Mas tudo bem, foi eleito. Uma crise que É tá que aí até já então se também as arrastando. pessoas não tinham essa informação, né? Sim. Essa informação do, né, que ele tem dinheiro na Suíça, agora veio, exatamente, né? Veio nesse... Ele é usuário, É, né? exatamente. Não é dono, né? Então, E aí, um problema, né? Uma crise tá aí se arrastando no Conselho de Ética e é uma catástrofe um homem desse se tornar uma autoridade, né? A segunda maior do país, né? Enfim, então o que eu vejo? Eu vejo que independente do que a gente vai ter, né, do que teve agora resultado, e aparentemente a Dilma não vai conseguir reverter isso no Senado, a gente precisa pensar para frente, né? E aí me lembra o que o Falcone dizia, que as metas existem para encurtar a distância entre o real e o ideal. Tá. Temos que colocar objetivos para o país, né? O que a gente quer em termos de, né, pessoas que nos representam, em termos de indicadores econômicos, enfim, acho que a gente precisa pensar o que a gente quer e definir essas metas para encurtar essa distância que existe entre aquilo que a gente sonha como ideal e aquilo que a gente tem como real, né? E ao dar metas, a gente vai andar para frente, porque a gente não vai conseguir resolver o problema em 2 semanas, 5 dias, né? Sem dúvida. E também não porque é um Michel... cultural até. É lógico, que não é o Michel Temer e Cunha que vão resolver o problema do Brasil, né? Então, acho que tem que pensar, tudo isso nos serve, acho que uma grande lição, né, para a gente aprender a lidar com essas questões, aprender a escolher melhor, aprender a cobrar melhor, né, das pessoas, de uma maneira, acho que educada, moderada, né? Também não concordo que a pessoa cuspa no outro lá no Congresso, né? Também não concordo com o que o outro diga, palavras que ofendem, né, gênero, etc. Então acho que tem que aprender a se respeitar, né, aprender a ser civilizados, né, e viver o processo democrático da melhor forma possível. E isso tudo eu quero amarrar com uma frase de Epicuro que diz o seguinte, né, os grandes navegadores devem sua ótima reputação às grandes tempestades.
Então acho que a gente está vivendo uma grande tempestade e isso tem que ser tirado como aprendizado. Eu acho que até essa grande tempestade ela vem de 2013 para cá, quando começaram aquelas grandes manifestações e tal. Sim. E eu acho que a gente está aprendendo a lidar com essa coisa, né? Até as grandes manifestações que a gente tem visto aqui na Paulista nos últimos tempos, e mesmo qualquer uma aí, seja a favor ou contra, a gente não tem visto casos de violência. Tivemos naquela época os mascarados lá, os Black Blocs, que acabaram trazendo problemas. Mas tirando isso, e já faz algum tempo que eles não aparecem, né, eu acho que a gente está aprendendo a se manifestar de forma democrática. Isso é muito bom, é o que você está falando mesmo. Isso vai com experiência, né, com muita... Né, eu acho que a gente está encarando os problemas, né, para que não venham novas crises e que não se transformem novamente em catástrofes. Né? Então acho que tem que tirar a aprendizagem de tudo isso, né, e discutir o país. Acho que os problemas estão aí para serem resolvidos. Né? Aliás, a vida é resolver problemas, né? Então, acho que um bom caminho é aprender com isso e olhar para frente, definir objetivos e seguir. E que ambos se respeitem, né? Como você também falou muito bem, essa coisa do outro que cuspiu na cara do Bolsonaro que depois já tinha xingado, né? O Jean Willis lá, quer dizer... Mas é uma coisa que você falou, provinciana. Provinciana é ridículo. Sim, né? Pessoas que foram eleitas pelo povo para fazer aquela palhaçada. Mas enfim, é importantíssimo realmente, você falou, a questão do respeito é fundamental. Sim. Né? Tem alguma frase aí para fechar? Eu acho que essa do Epicuro, eu acho que, né? Finaliza sintetiza tudo que você falou. Bom, deixa seus contatos aqui para os nossos ouvintes então, Emerson. O site é www.oineditoviável.com.br. Clique em contato, mande sua mensagem. Nas redes sociais tem o Facebook O Inédito Viável, no YouTube tem o canal O Inédito Viável. Inscreva-se. Tá certo então, Emerson Wesley Dias aí hoje é terça, ele volta. Aliás, a gente precisa combinar, porque quinta-feira é feriado, viu, Emerson Wesley Dias? Vamos combinar, se for o caso, se você puder, amanhã a gente podia fazer esse bate-bola aí novamente. Mas depois você vê aí. Vamos negociar o cachê com o Juca? Vamos negociar, né? Lá. Dependendo do que o Juca falar, a gente comparece, né? Legal. Bom, tudo bem, né, Emerson? Fechado.